Olá pessoal, aqui me chamo Leandro Lopes, professor aqui de Teologia, onde hoje nós vamos estar falar um pouquinho hoje sobre a disciplina, a matéria de Teologia Sistemática, nossa matéria aqui do curso de Teologia. Meu nome é Leandro Lopes, como anteriormente falei, e vou estar aqui falando com vocês um pouquinho sobre essa área, essa disciplina, essa matéria de teologia sistemática, que é uma das disciplinas mais importantes da área de teologia. Mas, primeiramente, para nós começarmos a nossa aula, o que significa ou o que é teologia sistemática, E teologia sistemática, ela é um estudo que organiza as doutrinas bíblicas e colocá-las em um sistema, Por isso daí vem a palavra teologia sistemática, Porque quando a gente pega, por exemplo, para nós entendermos aqui um pouquinho melhor, quando a gente pega, por exemplo, as informações do Espírito Santo no Antigo Testamento e no Novo, ao lermos ali o texto bíblico, nós vamos ver que vários assuntos ali relacionados, ou informações, melhor dizendo, sobre o Espírito Santo, elas vão estar como que soltas na Bíblia. Então, a teologia sistemática, ou o teólogo bíblico, ele vai pegar todas as informações concernentes ao Espírito Santo, tanto do Antigo Testamento como do Novo, e colocar dentro de um sistema organizado. Daí vem a palavra, como eu falei no começo, teologia sistemática. Então, teologia sistemática significa o quê? Quando pega-se ali, organiza as doutrinas bíblicas, todas as informações ali que fala sobre Deus, que fala sobre Jesus, que fala sobre o Espírito Santo, sobre o homem, sobre o pecado, e ali organiza todas essas informações, e ali coloca dentro de um sistema. Daí a palavra teologia sistemática. Então bora lá, depois de nós entendermos aqui o conceito, de teologia sistemática, a gente dá aqui o nosso prosseguimento aqui na nossa aula. Pessoal, a teologia sistemática aqui que nós vamos estar falando, estudando aqui, ela vai ser falada dentro aqui dos aspectos da cristologia, da pneumatologia e da redenção ou da salvação. Então essa aula de hoje, nós vamos estar falando aqui primeiramente sobre a perspectiva aqui da cristologia. Então a cristologia, ela é o termo técnico para a doutrina de Cristo. E o que é doutrina de Cristo? É tudo aquilo que vai falar sobre Jesus, a sua obra, os seus milagres, os seus feitos, as suas pregações. Então, tudo aquilo que é concernente à pessoa e obra de Jesus Cristo é englobado ali, é dito, é falado ali dentro da chamada cristologia, que é esse termo técnico que nós vamos estar estudando aqui, a cristologia. Então, veja, a área da teologia cristã, tradicionalmente conhecida como cristologia, ela se ocupa, se ocupa do estudo da pessoa de Jesus Cristo. Como eu falei agora há pouco, a cristologia, esse termo técnico, que fala sobre a obra de Cristo, vai estudar sobre a pessoa de Jesus Cristo, Então veja, os mais antigos trabalhos da teologia cristã, com frequência, traçavam uma distinção entre a pessoa de Cristo, ou cristologia, e a obra de Cristo, ou soteriologia, que é um termo técnico para falar sobre a obra da salvação, que é uma das disciplinas da teologia sistemática também. Então veja, teologicamente, a última conexão entre as duas áreas é hoje geralmente reconhecida. Então, tanto a obra de Cristo como a obra da sua salvação, ou a soteriologia, que é o termo técnico para falarmos da obra da salvação ou da redenção, hoje em dia essas duas áreas, geralmente elas duas são reconhecidas como que dentro do mesmo
tema, dentro do mesmo assunto, ou seja, porque a obra da salvação, ela vai ser uma área onde vai estar sendo ali aplicada a Jesus. Por isso que as duas elas são reconhecidas, né, geralmente como uma e a outra se encontrando no mesmo assunto, no mesmo tema, no mesmo abordagem, que é a cristologia, né? Então veja, tudo que engloba hoje sobre Jesus é inserido nessa ou na outra doutrina ou disciplina, né? Então veja, quando a gente pega, por exemplo, essa área da soteriologia, a doutrina da salvação, é importante que a gente entenda que qualquer estudo da área humana, independente de qual área seja, ela não se esgota em si próprio. Sempre, todos os dias, estudos e mais estudos, pesquisadores, professores se debruçam, né, na sua vida diária para poder estar ali mais e mais estar trazendo informações, novos estudos sobre essas disciplinas. E na área de teologia sistemática não é diferente. Então veja que esses debates, pesquisas, não é de hoje. Então cada ano, cada tempo a gente acaba ali se aprofundando mais e mais nessas áreas da área teológica, né, na área de teologia. Então vamos lá. A distinção, né, dentro do que nós estamos falando aqui, Immanuel Kant, um famoso filósofo lá do século XVIII, ele dizia o seguinte, ele vai fazer uma proposta, uma espécie de proposição ali, onde ele propõe que não podemos conhecer as coisas diretamente, mas apenas à medida que possamos percebê-las ou entender seu impacto. Ele está aqui dando aqui uma reflexão sobre Jesus. Mas aí talvez venha a pergunta, mas Immanuel Kant não era um filósofo? Era, só que Immanuel Kant foi uma pessoa que era muito comum também, ali a gente vai ver, muitos outros filósofos, eles acabavam ali também dialogando com a fé cristã. Muitos ali acabavam ali estudando ali sobre teologia. Immanuel Kant, alguns entendem, ali dizem que ele era ali cristão do luteranismo, por exemplo. E dentro disso daqui, por mais que ele era um filósofo, professor universitário, e era ali uma pessoa que tinha uma formação em outras áreas de humanidades, ele também dialogou muito com a teologia, né? Interessante que dentro disso é sempre importante nós sabermos, entendermos que os primeiros teólogos, na verdade, foram os filósofos da Grécia Antiga, né? Ou seja, os primeiros a ter esse estudo, essa reflexão, esse debate sobre a divindade, né, sobre Deus, foram os filósofos dali da Grécia Antiga. Depois é que os teólogos cristãos puderam ali, né, também debater, formular, estudar sobre as doutrinas cristãs, mas os primeiros teólogos mesmo foram os filósofos lá da Grécia Antiga. Isso é importante nós sabermos, né? A próprio nome teologia é um termo que vem da Grécia Antiga, que é a junção de duas palavras, né? Theo, que significa Deus, e logia, que significa discurso ou estudo, ou seja, estudo acerca de Deus, ou estudo de Deus e a sua revelação, né? Então nós vamos ver que até dentro da área da teologia vai haver matérias como como a disciplina de homilética, como a disciplina de hermenêutica. Hermenêutica, por exemplo, é uma disciplina da filosofia, né, que é a arte da interpretação, que é uma disciplina importantíssima dentro da área teológica. Então veja que o que eu quero mostrar para vocês é que, sendo Immanuel Kant um filósofo de formação, foi uma pessoa também que dialogava também com a fé cristã, né? Uma pessoa que dialogava também em relação ao divino, a Deus. Então ele traz essa reflexão, né? Que não podemos, segundo a reflexão dele, é que não podemos conhecer as coisas diretamente, de algo reto, direto, mas apenas à medida que possamos percebê-los. Então, dentro dessa reflexão dele, segundo ele, a pessoa tem que perceber algo
né? Ela tem que ter um discernimento de algo, perceber ou entender o seu impacto, para aí sim entender ali aquilo relacionado a Jesus, por exemplo. Porque dentro da Bíblia, nós vamos ver que biblicamente conhecemos as coisas através do quê? Da revelação. Mas segundo Immanuel Kant, ele entende que não podemos conhecer as coisas diretamente, mas é necessário percebê-las primeiramente para poder se entender tal coisa, tal situação. Mas a Bíblia já fala que para nós conhecermos algo, né, a gente conhece por meio ou através da revelação. Mas aqui é apenas uma reflexão de Immanuel Kant a respeito do assunto que nós estamos estudando sobre cristologia, a respeito de Jesus. Então veja, em outras palavras, a pessoa de Jesus torna-se conhecida por intermédio de sua obra. Portanto, existe assim uma ligação entre cristologia e a soteriologia, aquilo que nós falamos no início. Então há uma ligação entre cristologia e a soteriologia. Mais uma vez, cristologia é o termo técnico que se dá ali a doutrina de Cristo, que vai falar sobre a sua vida, sua obra, né? E soteriologia é um termo técnico que se dá ali a chamada doutrina da redenção ou da salvação, né? Então as duas estão ligadas. Por quê? Porque tanto cristologia, que fala de Jesus, como soteriologia, que é a doutrina da salvação, estão ligadas. Por quê? Porque as duas vão o quê? Se afunilar em Jesus Cristo, né? Vai chegar a Ele. Então veja, Jesus Cristo é o fundamento da salvação. Jesus Cristo, ele é a base, ele é o instrumento, ele é a base. Então veja, um tema central do pensamento cristão dominante é que a salvação, na acepção cristã do termo, manifesta-se em Jesus. E por intermédio dele, constituindo-se fundamento em sua vida, morte e ressurreição. Lembra-se que a Bíblia vai dizer que Jesus Cristo, ele é a pedra de esquina? O que é essa pedra de esquina? Por que usou-se essa metáfora, né? Essa figura de linguagem, essa metáfora de pedra de esquina, né? Essa analogia, melhor dizendo. Pedra de esquina é aquela parte ali de cada casa, de cada edifício, que é aquela parte ali no canto, né, do edifício, aquele cantinho ali, quando a gente está, por exemplo, quase virando ali para um corredor, aquele cantinho ali da casa, do edifício, ali é o fundamento. Quando a gente pega as construções da antiguidade, tanto na época bíblica, a gente vai ver que na construção ali das casas, nas edificações da casa, aquela parte ali era a parte mais importante, porque ali era a base daquela edificação, daquela construção. Ali era a base daquela casa, né, que ia sustentar todos os demais. Então veja, a Bíblia diz que Jesus é a pedra de esquina, por isso que ele é o fundamento da salvação. E a Bíblia continua dizendo, até aprofundando, que ele é a pedra de esquina que foi rejeitada pelos construtores, né? Então, ao mesmo tempo que a Bíblia fala que ele é a pedra de esquina que dá fundamento, ao mesmo tempo diz que, infelizmente, ele foi rejeitado pelos seus construtores. Então veja que interessante, né, essa analogia. Que Jesus, ele é o fundamento da salvação. Ele é a base. É a que dá a sustentação para a salvação, né? Interessante isso. Então veja, quando a gente pega esse assunto dentro da perspectiva ali do Novo Testamento, né, por exemplo, né, algumas afirmações, por exemplo, cristológicas do Novo Testamento, né, a gente vê o seguinte, que o Novo Testamento, ele é a fonte primária da cristologia. O Novo Testamento, ele é a fonte primária da cristologia. Então, se eu pego uma obra, se eu me disponibilizo ali para estudar, para montar um estudo, por exemplo, né, os professores de escola dominical, ou numa pregação, no culto de ensino, enfim, se uma pessoa se propõe a entender mais sobre cristologia, né, sobre essa obra de Jesus, da sua salvação,
a fonte primária para se entender melhor isso será o Novo Testamento, né? A fonte primária. É claro que a gente sabe que ali no Antigo Testamento já tinha ali, já se fala em alguém que viria, né? Ali no Antigo Testamento, em alguns textos, vai já apontar para aquele que viria, né? Jesus Cristo. Mas no Novo Testamento é que, de fato, ali vai dar a concretização daquilo que se fala, que até então apontava ainda, né? Por isso que a gente fala, né, que o Antigo Testamento é a sombra, né? A sombra daquilo que viria, Jesus Cristo. Então vejam, o Novo Testamento é a fonte primária para se entender o que é ali a cristologia, né? Então veja, entretanto, as reflexões do Novo Testamento sobre o significado de Cristo devem ser estabelecidas no contexto do Antigo Testamento, aquilo que eu falei agora há pouco, né? Se eu quero estudar, entender melhor a cristologia ali no Novo Testamento, eu tenho que entender que o significado de Cristo deve ser estabelecido, eu tenho que entender que estão estabelecidos no contexto do Antigo Testamento. Em outras palavras, tem muita coisa, pessoal, que para nós entendermos na Bíblia Sagrada, aquilo que está no Novo, nós temos que entender o Antigo. Para nós entendermos o Novo Testamento, nós temos que entender o Antigo. Para nós entendermos o Antigo, nós temos que entender o Novo. Tem um livro que geralmente, né, se encontra nas Bíblias católicas, que é o livro de 1ª e 2ª Macabeus, por exemplo, né? Esses dois livros não se encontram na Bíblia protestante, né? Dentro daquele contexto a qual ali eles não foram considerados como inspiração. Sempre é bom lembrar que Martinho Lutero ele dizia que, por mais que tais livros não foram reconhecidos como inspirados, o cristão não deve rejeitá-los no sentido de desprezar o valor histórico deles, né? Ou seja, levar em consideração o valor histórico deles. Ou seja, aquilo que está ali não significa que não aconteceu, mas que aconteceu, né? Só não foi inspirado. Vai ter algumas coisas lá meio fantasiosas e tal, mas é mais ou menos aquilo que a Bíblia nos ensina, né? Reter o que é bom, aquilo que não é, deixa de lado. Então veja, o livro de 1ª e 2ª Macabeus, por exemplo, é interessante porque esses dois livros, eles vão servir de pano de fundo para entender muita coisa ali do Novo Testamento, por exemplo. É lá no livro de Macabeus, por exemplo, que lá vai surgir ali os fariseus, né? Onde eles surgem primeiramente como um grupo religioso e ao decorrer do tempo eles vão ali se formando, né, um grupo também político. Ou seja, eles acabam ficando ali posteriormente, ao decorrer da sua história ali, não somente um grupo religioso, mas também um grupo político e forte e influente ali nos dias de Jesus, né? Então veja, dando esse exemplo, né, de que para entender o Antigo temos que entender o Novo e para entender o Novo nós temos que entender o Antigo. Para nós entendermos o livro de Hebreus, nós temos que entender ali o Antigo Testamento. Para nós entendermos ali o livro de Romanos no Novo Testamento, nós temos que entender o papel da lei lá no Antigo Testamento. Então veja, eu estou dando aqui exemplos para vocês ali, quando lerem a Bíblia, estudar a Bíblia, entender essas conexões, né, que é importante no estudo. Então vamos lá. Por exemplo, o termo Cristo, facilmente tratado como sobrenome. Ou seja, o termo cristão, o termo Cristo, melhor dizendo, ele na verdade, ele não é um sobrenome, né? É muito comum a gente chamar Cristo Jesus, vamos estudar sobre Cristo, vamos pregar sobre Cristo, mas na verdade Cristo não é um sobrenome, Cristo é um título, né? E veja bem, interessante que outros personagens da Bíblia não tinham também um nome próprio, eram títulos de rei. Por exemplo, Herodes não era um nome próprio, era título de rei. Por exemplo, a gente vai ver Herodes o Grande, que foi aquele que mandou matar as crianças ali, né? Até 2 anos. A Bíblia vai falar de Herodes o Grande, vai falar de Herodes Antipas e Herodes Antifas, né? Ou seja, a gente vê aqui que eram, na verdade, títulos de rei. A gente vai ver também que o termo faraó, que originalmente significava casa grande, eram títulos de rei. Na Bíblia, lá no Antigo Testamento, vai mencionar o nome de alguns faraós, né? Faraó So, Faraó Necão, dentre outros. Então,
a gente vê exemplos aqui, mas também outros exemplos, que ali o termo faraó, que originalmente era casa grande, acaba depois se tornando um título de rei, né? Então Cristo, pessoal, não é um sobrenome. Quando a gente pega essa expressão Jesus Cristo, é importante entender que Cristo ali não é um sobrenome. Eu sei que talvez muitos sabem disso, mas para título de conhecimento é importante a gente explicar esses termos, né? Que Cristo não é sobrenome, mas é um título, que significa o quê? Mais adiante nós vamos ver que significa que vai vir a palavra Messias, que significa o escolhido ou o ungido, né? Então vamos lá. Quando a gente pega, pessoal, esse título aqui de Cristo, com uma variedade de significados, que podem ser totalmente compreendidos apenas à luz da expectativa do Antigo Testamento. Ó, mais uma vez o Antigo Testamento entrando em cena aqui, para nós entendermos até inclusive esse título desse termo chamado Cristo. Então nós temos que entender o Antigo Testamento. Em relação à vinda do Messias, de Deus, que em grego é Christos, né? Então, para nós entendermos até esse título, Cristo, nós temos que entender ali o Antigo Testamento. Então veja, a palavra Messias, por exemplo, a palavra grega Christos traduz o termo hebraico Machia, que será traduzido por Messias, cujo significado é o ungido ou escolhido. Embora o antigo Israel ungisse profetas e sacerdotes, o termo Messias foi principalmente reservado para a unção de um rei. Então, essa palavra Messias, pessoal, ela era aplicada, né, embora o antigo Israel ungisse profetas e sacerdotes, o termo Messias mesmo, ele era reservado para a unção de um rei. Então veja, no contexto da forte visão teocêntrica do antigo Israel, ou seja, esse teocentrismo, que Deus é o centro e que é ele que governa o mundo, né? O rei era apontado ou considerado como alguém que era apontado por Deus, né? Então veja, quando a gente pega isso aqui, é um significado importante, porque quando a gente vai estudar essa palavra Messias, não era todo mundo a qual era aplicado esse termo Messias. Eu falo isso porque nós vamos ver ali no livro de Isaías capítulo 45, que Deus vai chamar o rei Ciro, um rei persa, que não era cristão, digamos assim, era um rei ímpio, mas Deus chama ele de Messias, ou seja, o meu ungido, o meu escolhido. E quando a gente lê ali capítulo 45, do 1 ao 13 de Isaías, a gente vai ver que Deus usa o rei Ciro, o rei da Pérsia, para poder estar libertando o povo do exílio babilônico. Então ele foi um instrumento de Deus, foi um ungido de Deus, foi o escolhido por Deus, foi o Messias ali, como instrumento para poder libertar o povo do cativo ali da Babilônia, né? Depois leiam lá, Isaías capítulo 45, do 1 ao 13. Então veja, o termo tornou-se também ligado a um conjunto de expectativas relacionadas ao futuro rei de Israel, que se concentrava na antecipada vinda de um novo rei que, como Davi, reinaria sobre renovado povo de Deus. A grande verdade dentro desse termo Messias é que ele não era dado a qualquer um, é o que eu falei anteriormente. Não era um termo aplicado a qualquer pessoa, mas era um termo aplicado pelo próprio Deus a uma pessoa, a qual nós vimos aqui como exemplo o rei Ciro da Pérsia, lá em Isaías capítulo 45, do 1 ao 13. Portanto, qual o significado do termo para que possamos compreender a importância de Jesus, né? Portanto, qual o significado desse termo para que nós possamos compreender, né, a importância de Jesus? Para o propósito de estabelecer a relação de Jesus com Israel, o termo é de enorme importância, que Jesus deve ser considerado o cumprimento das clássicas expectativas judaicas, lançando os fundamentos para entendimento de uma continuidade entre o judaísmo e o cristianismo. Então veja, esse termo Messias aplicado a Jesus Cristo é um cumprimento das clássicas expectativas, né, de um cumprimento
das expectativas judaicas, lançando fundamentos para entendimento de uma continuidade entre o judaísmo e o cristianismo. Então veja, pessoal, dentro dessa aula de hoje nós pudemos aqui entender um pouquinho aqui sobre cristologia, que vai falar da obra e da vida de Jesus Cristo. Então, finalizamos aqui essa unidade 1, né, da nossa disciplina. Até a próxima. Da disciplina.